Olá, alunos do nono ano que estão nos acompanhando aí pelo Aula em Casa. Eu sou o professor Kim Raoni, de Educação Física, e hoje nós vamos falar sobre o conteúdo da aula 223. Vamos ver aí qual é o tema? Jogos eletrônicos. Quem de vocês aí não gosta de jogos eletrônicos? É muito difícil, né? Talvez alguns possam ter até mais dificuldade do que outros, né? Realmente é necessário ter um certo aparelho, mas hoje em dia, até mesmo no celular mais simples, você consegue baixar, ou às vezes já tem até mesmo inserido, né, no programa do seu celular aquele jogo eletrônico. Então todo mundo já deve ter tido um contato com esse tipo de atividade. E ele é importante, né, falarmos sobre ele, porque faz parte da nossa diversão de hoje em dia, né, graças às tecnologias. Então, o que é um jogo eletrônico? É um jogo no qual o jogador interage com imagens enviadas a um dispositivo que as exibe. E aqui no Brasil, ele é popularmente conhecido como videogame. Tá bom? Então, o jogo eletrônico é um tipo de atividade, né, uma brincadeira, um jogo em que você precisa de um dispositivo eletrônico para poder praticá-lo, para você poder jogá-lo. Então ele vem com desafios, ele vem com um objetivo, cada um com a sua especificidade, e ele é manifestado, ele é exibido por meio de uma tela, seja a tela de um computador, a tela de uma televisão, ou até mesmo no LCD do seu aparelho de celular, né? Ou então na tela do seu smartphone. Então essa é a configuração, essa é a característica básica de um jogo eletrônico, como vocês vão ver nesta imagem que eu vou mostrar para vocês agora. Então essa imagem clássica de um videogame, né? Um jogo onde a pessoa está aí jogando por meio do seu computador pessoal, né? O seu desktop. Então essa é uma forma também de praticar os jogos eletrônicos, é você tendo um computador com alta capacidade e aí você está ali jogando, utilizando o teclado, né? Às vezes você pode também inserir um joystick, que é o controle, né? Mas hoje em dia, graças aos avanços da tecnologia, essa não é mais a única forma de se jogar jogos eletrônicos. Existem também os aparelhos específicos para isso, são chamados consoles, e também é possível praticar agora também no seu celular. Então você não tem mais aquela configuração de um console ou de uma caixa ali onde é guardada aquela espécie de computador que vai rodar o seu jogo. O seu próprio celular agora se transforma no seu console e no seu joystick, onde você estaria manipulando o jogo num simples aparelho de celular. Então vamos ver aí os dispositivos que fazem parte dessa categoria. Nós temos aí a televisão, o celular, o tablet, máquinas de fliperama, os consoles, como eu falei, né, os consoles que existem hoje em dia mundo afora, o próprio computador pessoal, o seu notebook e assim por diante. Então existem vários dispositivos hoje que integram jogos eletrônicos. Observem aí nessa imagem exemplos do que eu falei, né? Então nós temos aí o televisor, o smartphone, o tablet e também as máquinas, as antigas máquinas de fliperama, mas que mesmo assim nunca deixam de sair de moda, né? Ainda assim, existem muitos lugares que utilizam as máquinas de fliperama como uma forma de entretenimento. E aí vamos ver aqui os jogos ou games, né? Como é dito na linguagem específica, né, desse mundo, os games que fizeram parte da história. Então nós temos aí o início lá em 1980, o Pac-Man, em 1981, né, estamos falando do mais famoso, né, pela década. Tem também o Donkey Kong em 81, em 85 foi o Super Mario Bros, em 84 teve o surgimento do Tetris, em 91, Street Fighter 2, em 2006, Wii Sports, aí depois avançou para 2009, teve o Farmville, em 2011, Minecraft, 2013, GTA V, 2015, The Witcher 3 e 2019, Fortnite. Talvez
desse daqui de 2011 para cá seja que vocês mais conhecem, né, da geração de vocês já. Talvez até nem tenham ainda mais conhecido isso daí, já seja outros jogos já mais atualizados, não é mesmo? E aí vamos falar agora sobre o que é um console. Então, um console é um computador pequeno que serve basicamente para jogar videogame como o PlayStation, Xbox e o Wii da Nintendo. Falando ainda na questão da história do videogame, na década de 80 aconteceram algumas coisas interessantes. Foi o surgimento aí das empresas Nintendo e Sega, em que houve aí a disputa para manter seus consoles como preferidos pelo público. Então foi aquele auge, né, do surgimento do videogame, e aí essas foram as duas empresas que estavam aí competindo para ter os melhores jogos, os melhores consoles, né? Então foi o mais vendido no mundo inteiro. E aí nós temos um exemplo clássico dos primeiros modelos da Nintendo, né? Aqui nessa imagem que eu vou mostrar para vocês, o Super Nintendo, lá da década de 80, né? Então muitas jovens, muitos lares, residências puderam adquirir este controle. Já da outra empresa, a Sega, teve lá o seu aparelho, né, também ali, que estava tentando utilizar uma outra forma de design, né, para poder atrair os clientes. Já a nova geração dos videogames inclui aparelhos como o PlayStation da Sony, o Xbox da Microsoft e o Nintendo Wii da Nintendo. Então observem essas imagens que mostram cada um deles. O PlayStation, o Xbox, o Nintendo. Na verdade, todos esses daí já estão defasados, né? Hoje já existem novos modelos aí no mercado. E sobre a nova geração dos videogames e seus fins? Podemos falar o seguinte, que o objetivo, né, os fins, a finalidade da prática dos videogames inclui diversão. Eles podem ser aplicados na reabilitação de lesões, pode ser também utilizado como treinamento, simulação de voo, até mesmo antigamente, hoje já deixou de ser obrigatório, mas houve uma lei que estava obrigando, né, as pessoas a fazerem um treinamento para aprender a dirigir carro e moto, utilizando também isso daí, simuladores, nada mais nada menos do que videogames para aprender a dirigir, né? Hoje já derrubaram essa lei e não é mais obrigatório. Mas achei que era uma coisa interessante, de repente poderiam até continuar tendo, né, aí nas escolas de direção. Serve também para melhora da saúde, alguns casos, né, muito próximos aí sobre a reabilitação de lesões. E também para fins educacionais, utilizando jogos educativos. Então vejam bem que a finalidade, os fins e uso do videogame, ele vai ter seus efeitos positivos quando ele é direcionado para a melhor forma. Isso também vai depender do equilíbrio, né? De você saber equilibrar o uso dos videogames. Tem pessoas que não têm controle, passam o dia todo jogando e aí deixam de fazer outras tarefas também prioritárias. E aí esse é o lado ruim dos videogames, né? Quando você passa a controlar a sua rotina, colocando o videogame em momentos que não vão atrapalhar suas outras atividades, aí isso sim torna-se como um ótimo uso do videogame. Como a gente vai ver aqui, ó, nessa imagem, mostrando alunos de uma escola utilizando essa plataforma visual aí, né, para poder aprender. Então, os jogos eletrônicos, eles servem para crianças, jovens e adultos. Claro que isso vai depender da classificação de cada jogo, né? Então, por isso é importante observar essa classificação da faixa etária para os diferentes segmentos, né? Se é criança, jovem ou adulto, cada qual vai ter uma faixa ali para poder utilizar esses jogos. Então vejam como é interessante também, se ele for incluído no ambiente familiar, pode até mesmo servir como uma forma de integração, de união da família, né? De uma forma de entretenimento. Tá bom? Mas lógico, sempre, como eu falei, tendo o devido equilíbrio.
né? Porque senão vocês podem, de repente, estar todo mundo junto, sentado no sofá, mas somente ali jogando, sem interagir uns com os outros. Aí, esse daí é um lado ruim, né? Então, falando em lado ruim, vamos ver os malefícios relacionados aos jogos eletrônicos. Como tudo na vida, tudo que é feito sem equilíbrio, tudo que é demais, né, causa dependência, causa vício. E aí isso daí vai lhe tornar alguém com falta de convívio social, como essa imagem, né, aquela famosa característica do jovem ali que fica plantado na frente da TV, na frente do videogame ou de olho no celular e não sabe fazer outra coisa. Também existem casos lá dos pais que colocam as crianças, né, para jogar no celular para deixar eles quietos. E isso é terrível, pessoal, porque daí a criança acaba ficando ali bitolada no celular, não sabe mais fazer nada. Chega na hora de estudar, também não sabe mais estudar porque só quer saber de ficar no celular. Então tudo tem que ter equilíbrio, tem que ter moderação. Outros malefícios: a falta de atividade física, então pode ocasionar obesidade, a falta de cuidados com o corpo, a pessoa deixa de se cuidar, deixa de tomar banho, deixa de se alimentar e aí passa a querer somente jogar videogame. Isso daí é péssimo, tá bom? Então, um dos malefícios, como a gente observa nessa imagem aí, o jovem com toda a lixarada aí, essa bagunça toda ao redor dele, e aí ele só quer saber de jogar. Mas quando a gente sabe equilibrar bem as coisas, a gente pode se beneficiar dos jogos eletrônicos. Quais são esses benefícios? Ele pode ajudar aí na melhora da memória, do raciocínio, porque diversos jogos trabalham também isso daí. Trabalha o raciocínio, trabalha a rapidez de pensamento, diminui o estresse, você relaxa um pouco com aquela diversão, alivia a dor, no caso aí dos jogos usados para fins terapêuticos, né? Aqueles em que a pessoa teve uma lesão e aí utiliza a realidade virtual, utiliza outras formas de equipamentos de jogos eletrônicos para melhorar a sua postura, para melhorar aquela lesão, né, que ele sofreu. Então, quando é usado para fins terapêuticos. Olha só aqui que interessante nessa imagem. Crianças aprendendo aí no computador por meio de jogos eletrônicos. Então vejam aí a carinha de felicidade delas, de diversão e ao mesmo tempo aprendendo, né? Então melhora o raciocínio lógico, conhece outras culturas, aprende e exercita outros idiomas. Então vejam aí que interessante também a gente pode se beneficiar dos jogos eletrônicos. Outra imagem que eu mostro aí para vocês sobre esses benefícios, olha lá, a criança, né, jogando e aí se divertindo, né, um pouquinho com esse jogo. Também traz concentração, melhora a atenção e ensina a saber lidar com as frustrações de ganhar e perder, né? No caso de perder, a frustração de perder. Então, é um momento que você pode utilizar para socializar, como eu vou mostrar nessa imagem aqui para vocês, né? Socializar com os outros, compartilhando o seu jogo, né? Não querendo ser egoísta, mas você deixando os outros jogar, seus irmãos, seus primos, seus vizinhos, coleguinha da escola, né? Então, é uma forma também de socializar. Melhora a agilidade mental e física, combate a obesidade, traz a convivência familiar e melhora a coordenação, tá bom? Então, aqui uma imagem também para vocês, ilustrando essa questão dos benefícios da prática de jogos eletrônicos por meio da socialização. Aí tiveram várias pesquisas, né? Fizeram para ver quais são esses benefícios. A primeira pesquisa aconteceu durante um mês, com idosos de 60 e 85 anos, onde eles jogaram 1 hora de videogame 3 vezes por semana. E tiveram como resultado a melhora da atenção, da memória, capacidade de fazerem várias tarefas ao mesmo tempo, e aí outros resultados também. Outra pesquisa, né? Uma segunda pesquisa feita em 2012, foi publicado lá no American Journal, e aí foi feito com 195 pacientes para verificar os males psicológicos e físicos. Uma terceira pesquisa aconteceu em 2010, onde cientistas apresentaram essa pesquisa na Conferência Americana de Pain Society,
e encontraram evidências que videogames são eficazes na redução da ansiedade e da dor. Uma quarta pesquisa, feita em 2013, investigou o fato de jogar jogos de ação poderia ajudar as crianças com dislexia de 7 a 13 anos a superar essa dificuldade deles. Então vejam aí diversas pesquisas que ajudaram a defender os videogames também como uma prática educativa. Então eles também ajudam na questão da saúde corporal, na diversão, alívio do estresse e elimina o sedentarismo, tá bom? Então, pessoal, aqui a gente traz uma imagem, né, o pessoal praticando atividade física, porque é importante sempre lembrar que videogame é muito divertido, mas é necessário você cuidar do corpo. E até hoje não tem videogames que façam você melhorar a saúde do seu corpo, senão por meio da atividade física, tá bom? E vamos agora para a nossa DLI. Questão 1. Com base no que aprendemos hoje, descreva o conceito de videogame. Questão 2. Os jogos eletrônicos são classificados de acordo com seu gênero ou tipo, com o objetivo de facilitar a compreensão do mercado ao que estão destinados. Sendo assim, cite 3 das classificações mais comuns.
bem, estamos de volta. Agora vamos aí ver a resposta da nossa DLI, já que nós tivemos aqui nenhuma interatividade, né? Então, questão número 1. Com base no que aprendemos hoje, descreva o conceito de videogame. A resposta é o seguinte. Um jogo é definido como um sistema em que os jogadores se engajam em um conflito artificial definido por regras que terminam um resultado quantificável. Um jogo eletrônico integra tecnologia digital. Como estes jogos têm geralmente um componente visual gráfico, que é exibido em TVs ou monitores, são conhecidos como videogames. O comentário dessa resposta é o seguinte. O primeiro videogame foi inventado em outubro de 1958 pelo físico William Higginbotham, no laboratório de radiação do MIT. Era um jogo simples de tênis, chamado Tennis for Two, similar ao popular Pong, lançado na década de 1970. Então essa é a resposta aí da nossa primeira questão, aí está relacionado ao surgimento do videogame. E a questão número 2. Os jogos eletrônicos são classificados de acordo com o seu gênero ou tipo, com o objetivo de facilitar a compreensão do mercado a que estão destinados. Sendo assim, cite 3 das classificações mais comuns. Resposta. Nós temos aí jogos de ação-aventura, jogos do tipo arcade, jogos do tipo luta, jogos do tipo tiro. Tem também os jogos de corrida, jogos do tipo adventure, jogos do tipo esporte, jogos de simuladores, jogos do tipo puzzle, jogos de estratégia e os MMOs, que são os jogos cooperativos, né, os jogados na internet. Então, qual é o comentário? É possível encontrá-los sob diversas classificações, como tema, perspectiva do jogador, ambiente, formato de tela, etc. As classificações mais utilizadas atualmente dizem respeito à forma pela qual o jogo é jogado. Com o aumento do mercado mundial de games e do grande número de estúdios e desenvolvedores, novos jogos com características de jogabilidade diferentes foram surgindo. Bom, então essa foi a resposta aí das nossas 2 questões da DLI. Agradeço aí a todos vocês, bons estudos.